Qual é a pergunta, o que gostaria de perguntar para o nosso primeiro ciclo? Qual a pergunta? A dificuldade sobre mediunidade. É importante perguntar, trocar ideia. Se vocês não têm pergunta, eu sempre tenho o que falar. Bom, até que alguém pergunta, eu vou falar o seguinte. A nossa aula hoje, ela vai falar um tema bastante interessante, que ela vai falar sobre a aparência dos espíritos. Então, o estudo da doutrina, ele nos coloca que os espíritos que aparecem feios, aparência feia, aparência animalesca, aparência pesada, densa, feia, são espíritos imperfeitos. Então, a gente tem visto muito no Face que tem sido colocado espíritos com cara de bicho, com cara disso, com cara daquilo. Eu posso dizer, se esses espíritos estão aparecendo para alguma pessoa com essas cara feia, eles são espíritos imperfeitos, vão causar danos, dores e sofrimento. E falar espíritos reptilianos, espíritos dragonianos. Olha, eu, sinceramente, pelo estudo da doutrina, essa aparência feia, toda e qualquer aparência feia, ela é um espírito imperfeito. Então, quando que o espírito, ele é bom, ele tem uma aparência bonita. O espírito vem com uma aparência bonita. Então, nós estamos vendo que o Face está colocando e divulgando para as pessoas essa aparência feia desses espíritos que vão dominar a Terra, mas do jeito que a Terra está mesmo, falando tudo errado, fazendo só coisa que não deve, se esses espíritos dessas ordens inferiorizadas estiverem orientando as pessoas, com certeza vai trazer danos, dores e sofrimento, porque eles são espíritos totalmente voltados ao mal. Eles não são almas boas e nem benévolas. Márcia, pode fazer a sua pergunta. Não, nem eu ia fazer uma pergunta. Eu ia colocar o seguinte. Menina, eu vejo muito espírito desse tipo na minha casa. Eu tenho que parar para fazer oração, para encaminhar, para pôr na bacia, olha, mas por que eu vejo tanto? É que eu tenho tanto assim? Ô, Márcia, no momento, nós estamos todos nós, médios, aqueles médios que já têm mais um tempo de preparo, nós estamos nesse trabalho socorrista com esses espíritos que vêm, às vezes, de regiões de umbralina, espíritos abandonados, espíritos largados, espíritos, assim, em situações deprimentes. Porque, atualmente, nesses últimos 100 anos, você já não vê mais as pessoas orarem pelos mortos. Antigamente, os padres rezavam, todo mundo rezava, hoje já não se vê mais. E os espíritas, por sua parte também, pouco rezam pelos mortos. Então, nós temos uma massa de dor, de sofrimento sobre a Terra, porque se você voltar um pouquinho, olhar hoje, você vai ver as queimadas, a cidade sendo queimada, o povo sendo queimado, terremotos, enchentes. Isso causa nos espíritos uma certa perturbação, porque não sabem orar, não sabem pedir. Então, entram num desespero, entram numa dor, e se ali não tiver um trabalho socorrista, esses espíritos vão sofrer muito. Então, tem que ter uma Márcia. Precisa ter uma Márcia para que socorra essas entidades. Menina, mas, ó, e eu já estou com um aqui, que eu vou deixar para oração.
Ó, é assim, e eles ficam Isso. no meu quarto comigo. Ah, tá. E Márcia, feio, viu? Feio. Por que tem que não mostrar tem que é problema. feio? Esses daí são feios, porque tem pessoas que vêm com problema de cardíaco, espíritos cancerosos, espíritos aidéticos. Tem médium que tem assim uma gama de espíritos muito mais dificultosos do que esse seu. É, os meus são Então, eu todos feios. sugiro que você então ajude os espíritos feios. Faça eles ficarem bonitos. Né? Põe na bacia, desintegra a feiura, pede para solver essa feiura. Porque às vezes o espírito ele fala assim: nossa, eu sou feio, e passa. E as pessoas também falam assim: você é um animal, você é um cão, você é feio, você é isso, você é deformado. E o espírito grava isso. E ele acaba plasmando essas ideias. Ok? Eu diria para você que você auxilia, que vai ser muito generoso o seu trabalho. Bom trabalho para você. Continua. Hora que acabar a última leva, você muda de estágio. Você está como que eu vou falar? Nessa escada, agora dos feios. Acaba esse lote, que aí você muda para a escada de cima. Certo? Vai dar tudo certo. Então, continuando falando sobre esses espíritos feios, necessariamente, eles precisam ser socorridos. Precisam ser orientados, ajudados e amparados. É necessário que o médium também tenha um preparo. Tem a equipe de trabalho. A Márcia, ela deve ter uns 30, 40 anos de doutrina, de trabalho, de centro espírita. Então, ela tem uma base, tem equipe de trabalho, tem equipe para trabalhar. Os espíritos superiores que querem e que precisam vir para ajudar a Terra, eles trocam a roupagem. O que significa isso? Que ao vir aqui na Terra, eles põem uma outra roupagem. E essa roupagem que eles usam, quando vêm aqui para trabalhar, ir para outras regiões onde precisa de socorro, eles usam uma aparência que tem no perispírito de uma reencarnação passada. Então, é preciso que nós tiramos essa ideia, porque é um índio, ele é um espírito primitivo. Não. Primeiro você tem que conversar com ele e saber a estrutura íntima do espírito. Pode ter índio bronco? Pode. Mas hoje, se você for conversar com os índios das aldeias, eles são muito, muito, muito mais inteligentes, sábios, sabem o que querem, porque as almas que reencarnam, elas vêm através do estudo, do aprendizado. E se os índios socorrem seus índios, eles se preparam. Então, nós vamos ver desde o índio bronco ao índio sábio. Da mesma forma serão os caboclos. O espírito que vai àquele determinado trabalho, ele vai usar uma roupa que ele pode passar. Então, ele vai usar uma roupa quando ele foi boiadeiro, vai usar uma roupa quando ele foi guerreiro, ele vai usar a roupa necessária que ele possa fazer aquele trabalho. Agora, quando nós estamos falando de espíritos instrutores, espíritos que orientam a humanidade, espíritos que ajudam a humanidade, aí nós temos que ver as aparências luminosas do anjo Gabriel, de Rafael, daqueles espíritos que trazem a luminosidade. Mas você entender que esses espíritos obscuros, reptiliano, dragoniano, mas não sei o quê, tudo feioso, cheio de casca, feioso, esses espíritos não têm como orientar uma humanidade, porque eles ainda trazem vestígios da brutalidade e do erro. Então, se existir um grupo
que acha que esses espíritos dragonianos, sei de onde, vão auxiliar. Não, eles só vão passar instruções ruins com objetivo de dor e de sofrimento. Então, o médium tem que entender, tem que saber que o espírito ele fala, se ele é bom, ele é sempre bom. Se ele tiver um pouquinho de maldade, pouquinho, não precisa de muito, não. Você já fica de olho na entidade. Um pouquinho de maldade. Porque um espírito instrutor, ele é sábio, ele é prudente. E ele sabe que as dificuldades que nós temos que passar é uma experiência. Toda a experiência do médium de dor, de sofrimento, de misérias humanas, toda essa dor que nós passamos é uma forma de crescer. É um crescimento. Porque na medida em que nós sofremos, nós queremos nos libertar do sofrimento. Isso é realidade em todas as criaturas. De qualquer crença, de qualquer religião, de qualquer situação, ela sofre, ela quer se libertar. Então, isso é uma parte de instinto da humanidade, instinto do ser humano. Ele quer cura, ele quer buscar uma solução, ele quer resolver. Mas nós, espíritas, devemos entender que esta solução é para resolver os nossos problemas. Quando o médium, eu estou falando para médium de primeiro ciclo, então o médium inicia a jornada socorrendo, aliviando, balsamizando, curando, levando os espíritos para as escolas, hospitais, pronto-socorro. E são esses mesmos espíritos que, após 6 meses, 1 ano, os espíritos retornam para ajudar o médium. Então, à medida em que o médium trabalha, quanto mais ele trabalhar significa o quê? Socorrer, amparar, balsamizar, aliviar. Mas o médium ele tem que entender que ele precisa da sua equipe de trabalho. Então, essa conquista da sua equipe de trabalho, que já está junto com ele, então, todos os médicos, todos eles, iniciam essa jornada com 1 ou 2 espíritos protetores. E com esses 2 espíritos, 1 ou 2, ele vai auxiliando os espíritos no seu lar, na sua casa, na sua família, e ele vai formando uma equipe de trabalho. E assim, gradativamente, à medida em que ele vai trabalhando, vai surgindo os protetores. À medida que ele trabalha, aparece mais espíritos. Aparece mais protetores, guardiões, equipe de defesa, espíritos familiares, espíritos amigos. Então, vai chegando. E é isso que, quando o médium tem 10 anos de trabalho, ele tem uma boa equipe de trabalho. Quando nós levamos os espíritos. Então, o médium que ele, desde o começo da sua jornada, junto com os seus protetores, ele vai desenvolver uma gama de espíritos, e esses espíritos que ele está socorrendo serão futuros trabalhadores. Então, isso que hoje a Márcia está trabalhando, esse espírito feio, igual ela falou, daqui a 1 ano, né, daqui a algum tempo, toda essa equipe feiosa vai estar do lado dela ajudando a recolher outros feiosos. É assim que funciona. Então, essa equipe feiosa da Márcia vai recolher outros feiosos. E aí, de 1.000 feiosos, ela vai para 2.000 feiosos. E aí, de 2.000 feiosos, ela pode ir para 4.000 feiosos. Aí ela chega a 10.000 feiosos. É isso que gira a equipe protetora do médium.
Aí o médico falou assim, eu sou socorro, espíritos que vêm até mim, todos depressivos, só depressivo. Ótimo. Socorre um depressivo, 20 depressivo, até que você chega a 1000 depressivo, 1000 depressivo vai recolher. Então, o que acontece com o médium? É o médium que forma a sua equipe de trabalho. Nós só ganhamos os primeiros protetores. Os primeiros. Vem conosco a família, o pai, um preto velho, um índio, um caboclo, vem alguém da família, vem um professor, vem um mestre, vem um educador. Então, se o médium trabalha, ele é professor, ele aglomera, às vezes, com os alunos, porque ele acaba orando por ele, então ele começa a recolher as crianças, os alunos, e ele vai desenvolvendo esse trabalho. E, ao pouco, ele tem um monte de aluno, um monte de criança, todo mundo estudando, todo mundo crescendo. Depende específico de cada médium. Médium que trabalha no hospital, ele acaba socorrendo os doentes, e aqueles doentes vão socorrer outros doentes. Quando ele vê, ele tem uma equipe aí de 1000 espíritos. É enfermeiros, é médicos, são atendentes. Então, cada médium é um caso. Cada médium ele traz a sua proposta reencarnatória. Não existe 2 médiuns iguais, porque vai depender do êxito do seu trabalho que ele realiza. Porque nós não estamos só vinculados ao centro espírita, ao abrigo de velho, à criança, ao trabalho do centro, não. Porque se você vai na pracinha, você volta com os espíritos da pracinha. Se você vai tomar sorvete, você volta com os espíritos sorvete. E se você for no mercadão, você vai voltar com aquele monte de espírito. Se você for no açougue, é a mesma coisa. Onde você for, você vai se envolver com os espíritos do local. É muito difícil, muito raro, nós conseguirmos uma proteção tão eficaz ao ponto de não sofrermos nenhum abalo externo. Porque nos é permitido. Se o espírito, ele está na rua, está andando, e ele pede para Deus proteção, que quer que ajude ele, o primeiro médium que passar ali, que ora, com a sua equipe de trabalho, o espírito vai ser trazido a ele, para que ele ampare aquele espírito e o leve para uma colônia espiritual. Quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando de espírito. De espírito. Quando nós estamos falando de médium, nós estamos falando de espírito. Porque o médium, ele vê, ele enxerga, ele sente, ele tem sensibilidade. Então, nós temos características fantásticas. Nós temos intuição, percepção, análise. Nós temos algo maior. Nós temos uma capacidade maior de registro. Nós somos capazes de registrar o bem, o mal. Nós somos capazes de registrar o carinho, a ternura. Nós somos capazes de registrar o ódio, a inveja, a maldade. Então, nós temos essa capacidade. Isso é normal no médium. Isso é normal. Isso faz parte da nossa vida. Parte do nosso cotidiano. Então, o que o médium precisa? Estudar o livro dos Espíritos para entender a reencarnação, para entender a lei de causa e efeito, para entender por que ele veio aqui, como que opera a reencarnação, como que ele vai voltar, quais as condições de retorno, como que vai funcionar tudo isso, as leis morais. E o Evangelho,
ele nos torna verdadeiro cristão. Porque o evangelho ele vem nos colocar posições como que o médium precisa trabalhar. O evangelho ele é muito claro para o médium. O que nós, espírita, precisamos mudar? Porque nós temos conceitos antigos de outras religiões. Totalmente antigo dos católicos e de muitas outras religiões. E nós precisamos entender que nós temos algo especial a ser estudado, a ser trabalhado. Por quê? O médium que vem na Terra, ele tem missão. Ele tem missão. Queira onde ele tenha que trabalhar, ele tem que realizar aquele trabalho. Quer no abrigo, quer ele trabalhando numa farmácia, quer ele trabalhando no público, quer ele arando a terra, quer ele lançando a semente no chão, quer ele como médico, como dentista, como um profissional. Ele tem que ter a ética dentro dele, a moral, para que ele possa cumprir com êxito, saber o bem que ele precisa fazer, que ele tem tudo para realizar da melhor forma, que os seus guias, os seus protetores vão lhe auxiliar nessa jornada. Isso que é o espiritismo. Meus protetores vão me orientar meu caminho a percorrer. Aquilo que eu, no mundo dos espíritos, preparei esta reencarnação. Preparei a reencarnação, vim com a minha equipe de trabalho. E é por isso que nós, médios, sentimos. Todas as pessoas são médias. Todas. Indiferentemente se ela aceita, se ela não aceita, se ela não quer saber, indiferentemente. Porque a mediunidade é um meio de comunicação, é o que nós vamos comunicar após a morte. É o pensamento. Então, quando nós morrermos, como que eu vou falar? É o pensamento. Então, nós não teremos essa voz articulada. Oi, como que está você? Não, é o nosso pensamento que vai falar, oi, onde eu estou, por que eu estou aqui? Essa que vai ser. Então, nós vamos falar uma linguagem universal, onde nós vamos entender tudo, vamos ler e vamos saber. Porque é o pensamento que leva toda a mensagem. E todos os mortos, eles entendem pelo pensamento. Todos os mortos. Os vivos também. O sensitivo, quando alguém pensa, ele vai, alguém está falando mal de mim. Eu estou sentindo. Alguém está fazendo isso. Porque é a sensibilidade. Ele registra o fluido, aquelas emanações, a forma pensamento, igual o Cristo falou, quem me tocou? Esse é o médium. Ele fala, quem me tocou? Quem me arrepiou? Quem chegou perto de mim? Essa é mediunidade. Essa é uma diferença, isso é um potencial. Isso é algo especial que nós desenvolvemos ao longo das reencarnações. Quando nós já nascemos aqui com essa mediunidade, nesse potencial que nós somos hoje, porque ela já foi desenvolvida. Ela já foi trabalhada. Nós já fizemos muita arte, já fizemos coisa certa, coisa errada. Não colocamos o pé pelas mãos. Por quê? Porque antigamente não existia uma regra para a mediunidade. As pessoas não sabiam para que ela servia. E as pessoas más acharam utilidade rápida para usar o seu próprio potencial para fazer o mal. E toda vez que o nosso pensamento pensa mal, nós levamos esse pensamento. Toda vez que eu penso coisas boas,
Eu faço as coisas boas. O que médium não pode ser, uma pessoa parada no tempo. Ele tem que estudar, ele tem que conhecer, ele tem que conhecer fluido, ele tem que conhecer as regras da mediunidade, ele tem que conhecer o Evangelho, o livro dos médios. Você tem que ler. Todo dia você tem que ler um pouquinho. Todo dia, 15 minutos, meia hora. Leia o livro dos Espíritos. Leia, abre o Evangelho, o livro dos Espíritos, e estude um pouquinho. Deixe próximo de você. Porque se você esconder o livro, você não vai conseguir. Se botar dentro de uma cômoda, dentro de uma gaveta, botar lá, você não vai achar ele. Porque nós estamos sempre atropelados. Mas se nós aprendermos a ler um pouquinho, porque a gente pode estudar. Quando a gente pega para estudar, pode estudar 1 hora, 2, 10 horas, 12 horas de estudo. Mas isso depende da capacidade em que nós nos colocamos. Porque hoje, se nós não temos o hábito de ler, você pode observar que nós crescemos. Antigamente, as mensagens tinham que ter uma palavrinha só. Ninguém gostava de ler textos longos. Se você pegar hoje no Face, as pessoas leem textos longos. É hábito. É questão de hábito. Se você olhar para trás, há 4, 5 anos atrás, todo mundo fala, eu não gosto de coisa comprida. Gosto de coisa bem rapidinha. E hoje você pode ver que as pessoas gostam de ler coisas com mais profundidade, começam a fazer pesquisa mais profundas, vão buscar. Eu tenho uma amiga que a gente fala uma coisa, ela entra no computador, está conversando com a gente e está procurando ali o dicionário, está procurando de onde que vem, de onde que foi. Quer dizer, a conversa hoje, ela tomou novas medidas. Então, nós temos que estar uma posição inteligente. Não é porque você é médium que você não vai estar ativo. E quando você estudar com profundidade a doutrina, ela vai falar para você que você é responsável por você. Você é responsável pela sua família. Esse é o primeiro começo do trabalho. Você é responsável pela sua cidade. Você é responsável pelo seu estado. Você é responsável pelo seu país. Você é responsável pelo planeta Terra. Olha a evolução da mediunidade. Então, a minha mediunidade ela vai se evoluir, no sentido que eu inicio meu trabalho comigo. À medida em que eu crescer e tiver bastante espírito para trabalhar junto comigo, eu posso auxiliar minha família. Quando eu tiver bastante espíritos, eu passo a auxiliar minha comunidade. E quando eu tiver bastante espírito, eu vou auxiliar minha cidade. Quando eu tiver bastante espírito, eu vou auxiliar meu estado. Quando eu tiver bastante espíritos, eu vou auxiliar meu país. E depois, continente. E depois, a Terra. E depois, nós somos responsáveis pelo cosmos. Toda essa sujeira que está no cosmos, ao redor da Terra, nós somos responsáveis. Porque é lixo depositado. Então, vai chegar uma hora que as almas encarnadas vão ter que começar a falar: para de jogar lixo na atmosfera. Pare de jogar lixo nos rios, pare de fazer maldade e assim por diante. É uma evolução da alma. Então, quando o espírito se evolui, cresce, o trabalho vem até ele. Mas nenhum médium começa um trabalho grandioso, não é assim. Porque necessariamente ele precisa
de companhia. E a sua equipe de trabalho sai do seu labor, sai da sua assistência, sai do seu amparo. Então, o médium que trabalha, ele desenvolve uma bela equipe de trabalho. E todos os espíritos passam a trabalhar na lei do progresso. Nós ainda somos pequenos, ainda estamos trabalhando dentro do nosso lar, da nossa casa. Pode ver que nós estamos ainda num trabalho de início. Nós estamos ainda no princípio da nossa evolução, junto do nosso lar e da nossa família. Tenha compreendido a importância de tudo isso e que Jesus nos abençoe. Então, vamos sentar-nos à vontade, vamos manter a nossa respiração calma, serena, tranquila, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos fazer com que o nosso pensamento possa passar por todas as camadas da Terra. Vamos passar a estratosfera da Terra. Vamos ao universo. Vamos buscar Deus na magnitude maior do universo, nessa beleza imensa que é o universo. Vamos buscar o Criador, esse Pai de amor, esse Pai de bondade, esse Pai de misericórdia. E vamos conversar com Ele. E vamos rogar a Ele nesse momento: Senhor, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça. Derrama sobre nós, Senhor, esse fluido curador de todo esse universo, de todo esse grande laboratório que é o universo. Que eu possa, nesse momento, Senhor, absorver as energias cósmicas, as energias universais, que eu seja amparada e fortalecida, Senhor, pelas energias solares, pelos ventos solares. Rogo-te, Senhor, rogo-te neste momento, rogo-te essa luz que possa penetrar por todo o meu espírito, por todo o meu corpo perispiritual e pelo meu corpo físico. Ilumina-me, Senhor, fortaleça-me, Senhor, que a sua luz, que esse templo de amor se abra, e rogo neste momento, Pai misericordioso, ao grande Mestre Jesus, rogo a toda a sua ordem crística, que venha em meu auxílio, como eu rogo neste momento, Senhor, aos trabalhadores da última hora, aos espíritos, Senhor, que trabalharam, Senhor, junto ao Espírito de verdade, que venham todos os consoladores, que venham as falanges consoladoras de São Luís, de Santo Agostinho, de Fênelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erasto, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paula. Rogo neste momento, Senhor, a todos os anjos, a todos os arcanjos, a todos os santos, a todas as santas. Rogo a Maria Santíssima, rogo a todas as equipes guardiães de Maria, que venham nos auxiliar, como eu rogo neste momento, ó Pai misericordioso, as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides. Rogo as falanges de Joana d'Arc, de Francisco de Assis. Rogo as falanges benfeitoras, Senhor, do Chico, que venham em nosso auxílio, como eu peço neste momento, Senhor, por todos os nossos anjos guardiões, pelos espíritos familiares, por todos os nossos ancestrais, que neste momento estejam conosco, nos auxiliando a desmaterializar, a desmagnetizar, a dissolver todas as vibrações,
todas as nossas criações maléficas, todos os nossos fluidos de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimentos, de orgulho, de vaidade, de preguiça, de ociosidade. Rogo neste momento, Senhor, por todos os espíritos que porventura estejam ao nosso lado, que estejam nessa mesma situação, vibrando na mesma sintonia nossa, Senhor. Misericórdia, misericórdia. Então eu rogo neste momento a todas as minhas equipes africanas, todos os meus pretos velhos, todos os índios, os caboclos, os baianos, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, os cangaceiros, todas as forças, todos, Senhor, os meus protetores de guarda e retaguarda. Rogo o meu pelotão de choque, o Exército, a Marinha Aeronáutica. Rogo nesse momento a força dos elementares, Senhor, da terra, da água, do ar, do fogo. Rogo os elementares, Senhor, trabalhadores de todo o reino mineral, de todo o reino vegetal, de todo o reino animal, Senhor. Como eu rogo neste momento as grandes confradarias dos magos brancos, os monges druidas, dos templários, a força, Senhor, dos 700. Peço neste momento, Senhor, permissão para abrirmos nesse momento, Senhor, esse grande laboratório de socorro, esse grande laboratório, Senhor, que venha, que se abra neste momento, Pai misericordioso, toda a consolação, toda essa bacia da consolação, da regeneração, da redenção, Senhor. Que se abra neste momento e que venha a força, Senhor, a força do magma da terra, a 10.000 graus, a 100.000 graus. Que eu possa, nesse momento, esse fogo etéreo, Senhor, esse fogo que não queima o meu corpo físico, mas desmaterializa, Senhor, dissolve as energias densas do meu corpo perispiritual, dos meus vírus, das bactérias que assolam, Senhor. Eu vos peço neste momento que essas energias possam passar por mim, passar por todos os espíritos, Senhor, doentes, cansados, oprimidos, revoltados. Peço neste momento permissão para abrirmos a lama astral, Senhor. Essa lama fluídica que vai absorver toda essa energia densa, todos os vírus, adentre, médium, adentre essa lama espiritual e peça para toda a sua equipe puxar todos os seus inimigos, obsessores, rivais, adversários, todos esses contratos e puxa neste momento, puxa essa energia da lama, puxa essa energia do fogo, puxa essa energia da água que queima para desintegrar, desmaterializar, desmagnetizar todo esse fluido denso, limpando todos os corpos perispirituais, limpando toda a matéria perispiritual, limpando todo o duplo etéreo, limpa o seu corpo físico, peça que essa massa, essa terra, essa energia da lama vai penetrando, absorvendo todos os vírus, todas as bactérias, todas as infecções, tirando todas as dores da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, retirando e refazendo todo o corpo perispiritual, refazendo todo o duplo etéreo, refazendo todo o seu corpo físico, refazendo o seu espírito. Peça neste momento que puxe todos os doentes, todos os cansados, ociosos, perdidos, falidos, todos esses espíritos recém-desencarnados, todos esses espíritos obsessores, rivais, adversários, fascinadores, subjugadores, todos os preguiçosos, todos os perdidos, todos os abandonados, puxando todas as crianças para esse grande laboratório, puxando os jovens,
os adolescentes, os velhos, as velhas, puxando todos os espíritos, para que sejam auxiliados, amparados, higienizados, que esta energia vai desmaterializando, desconsagrando todas as irradiações, vai exterminando todo este mal vai sendo exterminado, toda essa energia vai sendo dissipada, todas as mágoas, todos os ódios, todos os rancores. Peço nesse momento, Senhor, que todas as irradiações que venham a mim, peça nesse momento, todas as irradiações, todas as vontades, todos os desejos, todos os pedidos, tudo aquilo que foi emitido no seu nome, na sua pessoa, no seu corpo físico, no seu perispírito, que tolhe o seu espírito. Peça nesse momento que essa energia seja desmaterializada, dissolvida, desmagnetizada, desconsagrada. Peça neste momento à sua equipe que use toda essa energia, que venha a força do fogo a 10.000 graus, a 100.000 graus Celsius, queimando, desmaterializando, desintegrando, tirando toda essa vibração, seja humana, seja espiritual, seja de quem quer que seja familiar, amigos, inimigos, seja de quem pensou em você, para te tolir, para te amarrar, para te bloquear. Peça neste momento à sua equipe, incorpore, mede o seu protetor e peça nesse momento para dissolver tudo isso, libertar você de todas as algemas, de todas as correntes, de toda essa irradiação que te prende, que te amarra, que te cerceia, que te impede você de ver, de ouvir, de sentir, de perceber, de analisar, de trabalhar, de crescer, de prosperar. Peça a sua libertação. Diga em nome de Deus, eu rogo neste momento que seja dissolvido e peço a dissolução de todo o mal que eu tenha feito, de toda maldade, de todo erro, de todo e qualquer trabalho, de todo e qualquer pensamento, que também meu seja desmaterializado, dissolvido, desmagnetizado, que esta lama vai limpando, que essa energia do fogo vai queimando, vai purificando, que esse fogo vai de vermelho ao alaranjado e vai se tornando azul, azul, azul como o céu, que vai sendo purificado toda essa energia, que essa energia vai sendo purificada, purificada o seu corpo físico, purificada o seu corpo perispiritual, trazendo a luz ao seu espírito, abrindo todos os seus centros de força, abrindo o coronário, o frontal, o laríngeo, cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico, abrindo todas as células, todos os nervos, todos os ossos, todo o seu corpo físico, trazendo as energias curadoras, trazendo as energias calmantes e pacificadoras. Rogo as forças das águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, das águas medicinais, das águas com as ervas medicinais e com todos os minerais, que venham neste momento fortalecer o nosso corpo físico, fortalecer o nosso perispírito e trazer a luz, o entendimento, trazer a liberdade ao nosso espírito. Ó Pai de infinita bondade, peço por mim, peço por todos os espíritos que estão, Senhor, na consolação, na regeneração, na redenção e na lama astral. Que todos, nesse momento, sobre as suas ordens, sobre o seu poder, Senhor, nós te pedimos permissão para os espíritos trabalhadores, socorristas, vir neste momento, recolhendo
todos os nossos irmãos, recolhendo todos os espíritos da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, levando todos, Senhor, todos os cansados, os perdidos, que haja luz, Senhor, que haja paz, que venham as colônias franciscanas, que venham as colônias de Maria, que venham toda a Cruz Vermelha, todos os espíritos trabalhadores, médicos, enfermeiros, padioleiros, as falanges, Senhor, de São Luís, de Santo Agostinho, e vamos socorrendo todos esses espíritos, retirando todos eles, levando nas macas, levando nas ambulâncias espirituais, levando eles nos ônibus, nos aviões, nas espaçonaves, aonde você desejar, e recolhendo todos esses espíritos às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, às clínicas de recuperação, aos presídios reeducativos, aos prontos-socorros, aos hospitais, para que lá eles possam receber todo o tratamento perispiritual, para que lá eles possam entender a verdadeira situação. Misericórdia, Senhor, que todos possamos nós, Senhor, socorrer todos os nossos irmãos, levando, Senhor, a essas colônias, as colônias do Atlântico, do Pacífico, do Índico, do Mediterrâneo, aonde você tiver a sua colônia, aonde você possa socorrer toda a sua família, porque todos são os nossos irmãos, é a nossa família. Senhor, abençoe-o, Senhor, abençoe as colônias espirituais, abençoe a todos, Senhor, e peço permissão para fechar, Senhor, toda a regeneração, a consolação, a redenção, fechar a lama astral, Senhor, e peço neste momento permissão para retornar, Senhor, retornar ao universo, buscando essa energia salutar para fortalecer a mim. Senhor, eu doei, eu amparei, eu socorri, então eu preciso me refazer, eu preciso reconstituir todas as células perispirituais, fortalecer o meu perispírito, fortalecer o meu corpo físico. Então, eu rogo as energias solares, as energias lunares, as energias cósmicas, para que possa me dar, Senhor, todo o equilíbrio, toda a paz, Senhor, toda a energia necessária, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade do trabalho. Obrigado a todos os amigos espirituais, benfeitores, trabalhadores, Senhor, que nos auxiliaram, que nos ampararam, que nos fortaleceram, que nos socorreram. Obrigado ao nosso anjo guardião, a toda a nossa equipe de trabalho. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado a todos os trabalhadores da última hora. Obrigado, Jesus. E a ti, Pai, de infinito amor, de infinita bondade, nós te pedimos a sua bênção. Que estejam conosco, que nos oriente, que nos instrua, que permita, Senhor, que neste momento possamos receber toda a sua bênção. E assim, nós encerramos, nesse momento, todas as nossas atividades, Senhor. Que o Senhor esteja conosco agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.